Aleluia. Aleluia. E há uma unção aqui. Eu creio que veio uma habilidade, uma capacitação do alto, sobrenatural, para ministrarmos a palavra aqui esta noite. Eu tenho plena convicção disso, que Deus colocou um manto aqui. Eu sinto a unção tão tangível. E o manto da unção para tocar a sua vida com o ensino da palavra está presente aqui esta noite. Eu sinto uma paz inigualável, irmãos. Eu me levanto pela manhã cedo, gosto de acordar cedo. Eu gosto de falar isso, porque eu sinto uma paz tão grande. Eu estava conversando com um homem, um rapaz, uns dias atrás, e ele falava das opressões, das ansiedades e de tudo aquilo que ele tem vivido. E eu naquele momento, eu estava cheio com a palavra, e eu disse para ele: cara, você precisa escutar isso que eu te falo. Eu sinto uma paz tão grande, mas eu tenho uma paz tão grande, e você não vai encontrar essa paz em qualquer lugar. Jesus disse isso: eu tenho uma paz aqui, eu trago para você, e não é a paz que o mundo dá. O mundo não conhece essa paz. Então eu disse: você não vai conseguir encontrar essa paz que eu sinto em um outro lugar, porque a Bíblia diz que somente em Jesus existe essa paz. E eu sinto uma paz tão grande, meus irmãos. Não importa quantas circunstâncias já vieram e me cercaram, não importa quantas adversidades já vieram, eu sinto uma paz que ela vem de dentro do meu interior e se levanta me estabelecendo, porque por mais que os problemas e as circunstâncias venham, eu quero dizer para vocês que nenhum deles encontrou lugar dentro de mim. Todos eles estão do lado de fora. Mas a paz que excede todo entendimento se levanta e monta guarda sobre a minha mente e o meu coração. Nós vamos ministrar hoje à noite o tema Guardiões das Doutrinas de Cristo. A palavra doutrina, ela basicamente significa ensino. Então nós queremos falar sobre o ensino especificamente da palavra de Deus. Eu fui treinado há muitos anos atrás na escola de treinamento ministerial com o mestre Thomas Dawson, um americano de 2,8 metros de altura, combatente da guerra do Vietnã. E eu faço menção ao nome dele aqui esta noite, porque eu tenho este homem como talvez o maior mestre que eu já ouvi pessoalmente em toda a minha vida. Tocou profundamente, e eu lembro de muitas coisas que ele falava. Ele já está com o Senhor, levantou o voo, está na glória, partiu para estar com o Senhor. Mas eu me lembro de muitas das palavras dele, e muita base que foi colocada na minha vida a respeito da palavra de Deus, veio através desse mestre chamado Thomas Dawson. Ele tinha uma formação teológica, era doutor em teologia, era formado também no Rema, um pregador da palavra da fé, que chegou no Brasil juntamente no tempo que chegou também o apóstolo Bud Wright. E no terceiro ano da escola ministerial, no último ano, que foi o terceiro ano, eu fiquei o ano inteiro aos pés do grande mestre Thomas Dawson. Somente ele nos deu aula durante o terceiro ano, que foi o último ano inteiro. E ele falou muito sobre as doutrinas da palavra de Deus e sobre ministérios, sobre chamados. Quando aquele homem impôs as mãos sobre mim e disse: receba a unção para o ministério, eu lembro que uma unção muito forte, como se eu tivesse pegado um cabo de 380 volts, e veio sobre mim uma unção muito poderosa, e eu creio que eu recebi algo daquele homem na minha vida, e ele impactou muito a minha vida. Ele foi treinado e foi um combatente da guerra do Vietnã. Eu lembro de uma história que ele conta, ele com 2,8 metros de altura, estava combatendo no Vietnã. E ele, daquele tamanho, ele se escondeu atrás de uma montanha, mais ou menos uns 50 centímetros. E a bala comendo solta, era guerra mesmo no Vietnã. E ele disse que quando ele olhou para trás, um amigo dele chamado Wendy, quando ele olhou para trás, ele viu a cabeça daquele amigo dele explodindo.
tinha tomado um tiro que a cabeça tinha explodido. E Thomas Vernon Dawson, ele fazia uma conexão muito forte no ensino da palavra, chamando-nos para nos treinar no ministério como bons soldados de Cristo. E ele fazia essa conexão entre aquilo que ele era treinado no quartel e aquilo que ele foi treinado também na palavra de Deus. E era muito interessante, né, aquilo que ele fazia. Fazia um paralelo, ia ligando ali as duas coisas e tirando exemplos lá do quartel mesmo, né, para também o treinamento do bom soldado de Cristo. Era muito forte o ensinamento e isso nos acrescentou muito. E hoje eu presto aqui uma grande honra, uma grande homenagem ao Thomas Dawson, memorável Thomas Dawson. E ele dizia: eu falo isso a vocês. E como ele estava treinando homens e mulheres para o ministério, ele falava: eu estou falando aqui esta noite com homens e mulheres maduros, não é coisa para criança mais. Porque lá fora existe um inimigo, e ele pode estar com uma arma apontada para a sua cabeça, e se eu não te alertar e não te treinar, para te deixar atento aqui, esse inimigo ele pode acertar você lá fora, como o meu amigo. Então ouça-me aqui esta noite e preste atenção nos ensinos da palavra de Deus. E isso vai fortalecer e fundamentar a sua vida na sã doutrina que é a palavra de Deus. Isso vai te fortalecer contra, a Bíblia declara em Efésios 6, contra as astutas ciladas do diabo. Nós precisamos entender que nós sim somos da fé, que nós temos autoridade sobre o nosso inimigo, mas nós também precisamos entender que ele é astuto e ardil, e ele está tentando armar algo para nós. A Bíblia declara que ele está ao derredor, bramando como leão, procurando alguém para devorar, e se você não estiver atento, ele vai poder pegar você. Mas claro que eu quero te ensinar aqui esta noite que a sua autoridade está no nome de Jesus, e você tem autoridade sobre ele, e se você estiver atento com a palavra, todas as vezes que ele se levantar contra você, ele terá que bater em retirada. Mas você precisa conhecer isso. Você precisa conhecer os seus direitos e sua autoridade sobre ele. Sabe, Satanás ele não está interessado muito em roubar o seu carro, a sua casa ou as suas coisas. Ele quer roubar tudo, nós sabemos disso. Mas o maior interesse do diabo é roubar o seu conhecimento. Porque ele sabe que quando ele roubar você do conhecimento da palavra de Deus, então ele tira de você todas as outras coisas. Tira os seus bens, tira a sua saúde, tira a sua vida. Então Satanás ele está querendo roubar o seu conhecimento, porque ele mesmo sabe que ele já é derrotado, mas ele não quer que você saiba, porque ele sabe que no dia que você descobre isso, o domínio, o apogeu dele termina na sua vida, e você anda em vitória o tempo todo. A Bíblia diz em Coríntios: graças a Deus que em Cristo Jesus nós sempre caminhamos em triunfo. Não é algumas vezes, não é vez ou outra, sempre caminhamos em triunfo. Amém? Então nós vamos falar sobre guardiões das doutrinas de Cristo. E nós vamos começar aqui em 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 16. 1 Timóteo 4, 16. Eu venho mastigando esse tema, ruminando este tema há algum tempo já, talvez quase um mês. Eu falei para o pastor Edson, tem uma palavra aqui dentro que está há um tempo já, falta só eu colocar, né, ajeitar, colocar em ordem, mas isso vem queimando no meu coração por algum tempo já. Uma palavra muito poderosa, eu acredito que isso vai enriquecer a sua vida. E nós estávamos conversando ali, eu, o pastor Edson, o Tiago Mota, né, nós temos junto com a gente um grupo de doutrina, pastor Vinícius, e a gente estava conversando, e de repente surgiu uma ideia, né, o Mota, e falou a respeito desse tema, como seria bom se a gente fizesse uma série, né, desses ensinos de guardiões das doutrinas de Cristo, e nós chegamos num consenso ali com o pastor Edson, e acho que a gente vai começar a fazer isso, né, parece que a gente vai estabelecer uma série, né, de doutrinas, de ensinos da palavra da fé.
E vamos ter como a série, né? Guardiões das doutrinas de Cristo. A palavra doutrina, então, para ficar bem estabelecido e claro, a palavra doutrina é ensino. A palavra doutrina nunca é costumes ou tradições. Alguns homens inventaram isso, mas não significa isso. Doutrina não é doutrinas de homens, não são usos de costumes, não são tradições, são os ensinos. E os ensinos da palavra de Deus. Então nós estamos falando sobre as doutrinas da palavra de Deus, as doutrinas de Cristo. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amém? Você se alegra com a palavra de Deus aqui esta noite? A palavra de Deus, ela nos inspira, ela nos levanta, ela nos ergue. A palavra de Deus nos promove, ela está o tempo todo nos promovendo. Neste exato momento, enquanto você está aí ouvindo a palavra de Deus, você está sendo promovido. Porque eu enfatizo aqui esta noite que a doutrina, ela por si só, ela em si mesma, ela não tem vida. Jesus que falou isso. Ela fala: as palavras que eu tenho dito a vocês são espírito e são vida. Então, quando uma palavra é uma palavra que não tem uma associação, uma conexão com o Espírito Santo, ela pode gerar até peso em você. Pode gerar morte, pode gerar julgo. Nós sabemos disso. Existem homens que se levantam com a palavra, supostamente a palavra de Deus, e eles colocam peso nas pessoas. Mas Jesus disse: as palavras que eu tenho dito a vocês, elas são espírito e vida. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vem e traz vida para essa palavra. É aí onde nós encontramos a paz que eu falei para vocês no começo. Uma paz que excede todo entendimento, ela vem da revelação das Escrituras. Porque quando você olha para as circunstâncias, quando você olha para o tempo, quando você olha que o medo vem vindo, você olha então para as Escrituras, e ela revelada no seu interior faz com que você fique acima das circunstâncias. Quando você vê que o problema está vindo, que mesmo que ele está cercando você, você acredita que ele está do lado de fora, porque dentro de você existe somente uma coisa, essa paz que excede todo entendimento, porque você está seguro na palavra. A palavra é quem te dá essa segurança, porque o Espírito Santo traz essa revelação para você. Aleluia. Eu fiquei o último ano, o terceiro ano inteiro com o pastor Thomas Dawson. E grandes revelações daquele homem trouxe para a minha vida. Eu estou aqui esta noite ensinando você a palavra de Deus. E a minha oração, que eu tenho orado, e o meu coração clama aqui enquanto estou pregando, é para que o Senhor Deus transfira as revelações que estão aqui no meu interior para o teu coração. E onde a habilidade que Ele me deu esta noite como mestre da palavra para tocar a tua vida, onde a minha habilidade que veio dele parar, o Espírito Santo pegará com você durante o seu dia a dia, e Ele continuará fazendo o serviço, trazendo a revelação desta palavra para o seu coração. Se você me recebe esta noite na qualidade de um homem e de um ministro do Evangelho, você recebe o galardão, a Bíblia diz isso. Que galardão é esse? O galardão da unção das palavras que estão saindo deste altar esta noite e que estão atingindo a sua vida. E quando você respeita, quando você considera a unção manifestada aqui no dom, na unção esta noite, esta palavra invade o seu interior. O Espírito Santo pega onde o meu ministério de mestre parou e ele dá continuidade, revelando esta palavra e levando você adiante, fazendo com que você seja promovido e alcance os objetivos e os propósitos que Deus tem para a tua vida. Aleluia, eu consigo ficar muito inspirado com essa palavra esta noite. Aleluia.
Eu quero que você abra comigo hoje à noite aqui em Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, a partir do versículo 6. Diz assim o texto: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé. Foi dessa maneira que você recebeu Cristo? Na fé, confirmados na fé, edificados, alicerçados em fé. Foi assim, através da fé que nós recebemos a Jesus, né? Tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédios de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e tendo despojado os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia! Oh, é bom que você vibre mesmo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é digna de toda aceitação. A palavra de Deus é digna de todo crédito. Então, quando eu falo a palavra e você vibra, você está mostrando isso, que você dá crédito para a palavra de Deus. Ninguém, pois, vos engane por causa de comida ou bebida. Eu vou ler do 16 aqui até o 23. Eu quero que vocês tenham a seguinte consciência quando vocês estiverem ouvindo. Que nós estamos falando de doutrina, e eu já enfatizei que a doutrina, ela é os ensinos da palavra de Deus, e que não é uso de costumes e não são tradições humanas. E esse texto aqui deixa isso bem claro. Vai ficar bem claro para você aqui. Aí quando você ficar pensando em homens que ficam colocando jugo nas pessoas, né, costumes de homens, tradições humanas e religiosas, você vai ver que o texto aqui está indo totalmente contra isso. Então 16 diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida. Nós sabemos que algumas pessoas fazem isso. Ou dia de festas, ou lua novas, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Então essas coisas, os rudimentos humanos, as coisas religiosas, as imposições humanas, a Bíblia declara que são sombras das coisas que haviam de vir. São coisas do passado. Vamos supor que eu estou aqui, o reflexo está batendo em mim, da luz, e a minha sombra está ali. Você não está me vendo, você está vendo somente a minha sombra. Eu estou atrás do tapume, você só está vendo a minha sombra ali. E você está ali olhando para a sombra, e de repente eu entro e me apresento. Você vai continuar olhando para a minha sombra ou você vai olhar para mim? Logicamente para mim, você não vai olhar para a sombra mais. Foi isso que aconteceu. Quando Jesus veio, nós não vamos olhar mais para os rudimentos, para as festas, luas novas, sábados ou tradições e costumes religiosos. Jesus veio, a sombra já não é mais importante, e sim aquilo que Jesus veio revelar. Amém? Mas existem algumas pessoas que estão olhando ainda para as sombras. Não, mas está escrito aqui em Levíticos, né? Se você for ler Levíticos, meu irmão, você vai ver que nem banheiro em casa podia ter, que era imundo. O camarada tinha que sumir para o meio do mato lá,
porque era impuro. Entende? São sombras das coisas que haviam de vir. As regras do Antigo Testamento não servem para nós mais hoje. Quando nós lemos as Escrituras, nós precisamos interpretá-las da maneira, cultural. Quem falou, quando foi que falou, por que falou, em que circunstância falou. Então vamos continuar aqui o texto. Porque tudo isso tem sido sombra, então não é para olhar mais para a sombra, tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro ou juiz contra vós outros, pretextando falsa humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua compreensão carnal. Olha onde vai, onde a palavra vai. Fala que essas coisas são tudo compreensão humana, compreensão carnal. O camarada está na carne, entendeu da maneira carnal e quer treinar as pessoas, levar um povo subjugado por uma compreensão carnal. Então sem motivo algum baseado na sua carnal compreensão. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Estou dizendo, se morrestes com Cristo, olha como é claro isso aqui, irmãos. Se morrestes com Cristo, para os rudimentos do mundo, por que vai continuar vivendo como se vivesse no mundo e vos sujeitando a ordenanças? Por exemplo, não manuseis isto, não proves aquilo outro, não toques aquilo. Lembra alguma coisa disso aí? Usos e costumes ou não? A Bíblia está sendo mais clara que isso não existe. Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques naquilo, não pode fazer nada. Quase que é pecado tomar banho, em algumas visões, Segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, falsa humildade, rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então a Bíblia enfaticamente coloca um ponto final nas doutrinas, nos rudimentos humanos, nos ensinamentos e preceitos humanos, e nos torna livres. Agora Paulo, em outro texto, ele fala assim: agora não tome esta liberdade que vos foi dada pelo Espírito para aproveitar e andar na libertinagem, que é diferente. Entende? Nós somos livres em Cristo. Nós temos total liberdade. Mas agora o que nós temos que nos guia? A palavra de Deus e o Espírito Santo que fala no nosso interior. Como eu disse, você tem um mestre dentro de você. Quando a minha habilidade de tocar a tua vida termina, na inspiração que Ele me deu, existe o mestre da sua nova natureza, no seu interior, trabalhando, operando, trazendo revelações da palavra para você, e trazendo uma consciência pura, de modo que você não vai violar os princípios e os preceitos da palavra de Deus. Você não vai querer fazer isso, porque o grande mestre, o mestre da sua nova natureza, ele está mostrando para você o caminho. E ele te mostra o caminho com uma luz, uma paz, que diz em Colossenses, que te guia e te dá direção. A Bíblia diz: seja a paz de Cristo, ou a paz de Deus, o árbitro em vossos corações. Então, irmão, você só vai andar enganado se você quiser. Você não precisa se enganar, você não precisa deixar com que os homens te oprimam. Você não precisa deixar com que as tradições humanas e religiosas sejam colocadas sobre você. E também você não precisa andar no pecado com o pretexto de que você agora é livre e que você agora pode fazer o que você quer. Porque a paz, que é o árbitro no seu interior, ela vai se levantar e vai dizer: opa,
farol aqui está vermelho, camarada. Agora, muitas vezes nós olhamos esta luz se levantando e nós, mesmo assim, continuamos, né? Passamos no farol vermelho. Não estou falando literalmente, não. Se bem que... Entende, irmão? A paz de Deus é o árbitro. Então você não é um desavisado. Quando você está andando de acordo com a sua própria vontade e seguindo a sua própria vida e não os preceitos de Cristo, é porque você tomou a decisão de fazer isso. Porque tem algo arranhando lá dentro. Tem algo dizendo para você, não vai por esse caminho não. Não faz isso não. Não vai dessa forma não. A paz de Deus, ela se levanta, mas ela também lá... E você se sente arranhando. Aquela paz, ela parece que não está mais ali. Aquela tristeza... Sabe, é o Espírito Santo tocando lá o seu próprio espírito e dizendo para você, não vai nessa direção. Então nós vamos ficar fora dos ensinos da palavra de Deus, fora das doutrinas de Cristo, se nós quisermos endurecer o nosso coração e andar seguindo o nosso próprio caminho. Mas quando nós fazemos uma conexão com a palavra de Deus misturada com a unção do Espírito, como diz Smith Wigglesworth, ele diz, eu sou um homem da palavra e também um homem do Espírito. E eles sempre vão caminhar juntos, o Espírito e a palavra. Porque a palavra de Deus sem o Espírito, ela é destituída de vida, não há vida nela. Mas quando a palavra está ali, emaranhada, embolada, misturada com a unção do Espírito Santo, é só promoção para as nossas vidas, irmãos. Mesmo quando você está passando por dificuldades, mesmo quando você está passando por problemas, mesmo quando as adversidades se levantam, a palavra se levanta no seu interior pela ousadia e força do Espírito Santo e te capacita a caminhar por cima das circunstâncias, por cima dos problemas. Então você vai fazer como Paulo disse, acho que é 2 Coríntios ou 1 Coríntios 2,14, que nós sempre caminhamos em triunfo em Cristo Jesus. Isso é muito maravilhoso, né, irmão? Existe uma frase que eles dizem, é muito bom para ser verdade, mas é muito bom e é verdade. É muito bom e é verdade, que em Cristo Jesus nós sempre vamos andar em triunfo. Aleluia! É muito bom servir a esse Deus poderoso e maravilhoso. É muito bom servir a Jesus Cristo. É muito bom ser dele. Sabe, nós não estamos tentando servi-lo. Nós não estamos tentando ser dele. Nós somos dele. E nós o servimos com todo o nosso coração. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, no versículo 7 diz assim, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém, até aqui. Aqui Jesus
é aquele a quem a Bíblia se refere, que desceu às partes mais baixas da terra. E isso é uma teologia longa, e a gente não vai entrar nisso esta noite. É também o mesmo que subiu até as maiores alturas. E quando ele subiu, a Bíblia declara que ele distribuiu dons aos homens. E eu me alegro com isso esta noite. Ele distribuiu dons a vocês, homens e mulheres. Ele tocou cada um de você com uma porção da vida dele e colocou dentro do seu interior, da sua nova natureza, uma habilidade para que você produzisse algo em prol do reino de Deus. Não existe esta noite aqui nesta igreja nenhum daqueles que receberam a Jesus Cristo que não receberam dele também uma habilidade para o propósito o qual Deus te criou como uma nova criatura. Todos vocês receberam alguma coisa dele. Então todos vocês podem tocar as pessoas lá fora, e todos vocês podem tocar uns aos outros como corpo de Cristo para que haja um crescimento. Mas especificamente aqui falando dos dons ministeriais, a Bíblia declara que ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. E você vai ouvir falar por aí, mas não existe mais esse negócio de apóstolo, ou profetas, ou bibibi, papapá. A Bíblia está falando aqui até quando que esses ministérios operam no corpo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e à perfeita varonilidade. Existe algum varão perfeito aqui? Perfeito mesmo, em si mesmo? Não existe. Nós estamos caminhando cada dia mais, amadurecendo e crescendo para a perfeição, cada dia mais sendo edificados e moldados à imagem de Cristo, amém? Então ainda está funcionando os ministérios, sim ou não? Todos os ministérios estão em operação no corpo de Cristo ainda, até que todos cheguemos à unidade da fé. Estão todos na unidade da fé? Não está. O corpo de Cristo não está. Sabe, você não é o corpo de Cristo, só você sozinho. O corpo de Cristo é toda a igreja na face da terra. Então não sou eu o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não tem andado em unidade da fé ainda. Não tem chegado à perfeita varonilidade. Isso só vai acontecer um dia, quando aquela gloriosa trombeta soar. E aí sim seremos transformados à imagem daquele que nós temos declarado e pregado. Mas até lá nós estamos amadurecendo a cada dia, não é bom? Cada dia estamos melhor, não é bom? Cada dia estamos mais parecidos com Cristo, sim ou não? Então enquanto estamos sendo amadurecidos, nós precisamos ser tocados pelos dons ministeriais na igreja. E essa é uma boa doutrina para o verbo da vida, não é? Para a palavra da fé. É uma boa doutrina. Nós temos tocado a sua vida. E você precisa entender isso. Que Deus estabeleceu que fosse dessa forma. Que você fosse tocado pelos 5 dons ministeriais para que o crescimento fosse perfeito. Mas sabe como que é? Eu sirvo a Deus do meu jeito. Não vou na igreja, mas eu faço as minhas orações, né? Sirvo do meu jeito. Pode fazer assim? Quem foi que deu permissão para você servir a Deus do seu jeito? Você tem que servir a Deus do jeito dele, do jeito que ele estabeleceu. Mas não precisa congregar e tal. Então vamos rasgar a página de Hebreus, né? Que fala assim: não deixe de congregar como é costume de alguns, tanto mais quando vedes que aquele dia se aproxima. Então, meu irmão e minha irmã, e você também que não está aqui hoje, está me ouvindo, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima, não deixe de congregar. Se você não está podendo vir aqui porque as vagas estão limitadas, não deixe de congregar pelo menos na live, porque tem gente que nem as lives não está escutando, não está ouvindo. Tem gente que está aí 3 meses que não escuta uma palavra, irmão. Como que vai crescer desse jeito? Como que vai ser aperfeiçoado conforme está dizendo aqui a palavra? Os dons precisam tocar a sua vida. O mestre precisa te tocar. O pastor precisa tocar a unção dele na sua vida. O profeta, o apóstolo, o evangelista, foi Deus que estabeleceu assim. Não existe história de que eu sirvo Deus do meu jeito. Isso é completamente antibíblico. E nós ouvimos isso muitas vezes, né? Eu sirvo a Deus do meu jeito. Quem foi que te deu permissão de servir a Deus do seu jeito? Você tem que servir a Deus do jeito dele, do jeito que ele estabeleceu para que você o servisse. E se você fizer isso, então sim, você estará crescendo e amadurecendo cada dia mais. E ficando moldado à imagem de Cristo. Você precisa ser tocado pelos dons.
Você precisa ser tocado pelas unções. Quando você considera uma unção que está ministrando para a sua vida, você recebe o galardão daquele ministério. Mas como assim? Que galardão é esse? Tudo aquilo que aquela palavra está trazendo para a sua vida. Você dá ouvido, você considera. Aquilo se torna real na sua vida, porque você considerou. Porque você tratou com honra. A honra que você dá ao ministro é a honra que você recebe. E a palavra te promove. Te promove e te promove. Se o ministro está ministrando sobre prosperidade, você vai prosperar. Se ele está pregando sobre cura, você vai ser curado, você vai andar em saúde. Se ele está falando em alegria, você vai ser alegre, feliz. Se o ministro está pregando sobre paz, você vai ter paz. Porque você está considerando a unção. Até o som está dando glória a Deus aqui. Aleluia. Aleluia. Até as caixas estão gostando do ensino. Glória a Deus. Deus é muito bom. Aleluia. Irmãos, toda vez que nós nos depararmos com uma situação, por exemplo, como eu disse agora, eu sirvo a Deus do meu jeito. Nós precisamos perguntar o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Vamos falar sobre servir a Deus. O que a palavra de Deus diz sobre servir a Deus? Nós já falamos aqui. Não deixe de congregar. Seja edificado pelas unções do corpo de Cristo. Mas então eu só cresço se eu escutar a pregação dos pastores e tal. É uma parte do seu crescimento. Existe uma outra parte que você vai desenvolver na sua vida pessoal, no secreto. Essa parte você desenvolve. A parte que o ministro não conseguiu tocar em você, o mestre da sua nova natureza vai continuar o trabalho e vai te dar o crescimento. Mas uma coisa não é em detrimento da outra. As duas coisas andam de mãos dadas. Entende? Não é, eu vou crescer só no meu secreto, ou eu vou crescer só, com os dons tocando a minha vida na igreja. Não, são os dois, para que o serviço seja completo. Então, todas as vezes que você se deparar com uma situação na sua vida, seja qual ela for, falando em doutrinas bíblicas, falando em guardiões da doutrina, pergunte a si mesmo: o que diz a palavra de Deus sobre isso? Aumenta um pouquinho, irmão, e se der microfonia, você abaixa de novo. Acho que forçou agora um pouquinho a minha voz. Então, sempre se pergunte: o que diz a palavra de Deus sobre isso? 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você precisa manejar bem a palavra da verdade e apresentar-se diante do Senhor como um obreiro que não tem do que se envergonhar, Precisamos entender a palavra, precisamos buscar a revelação da palavra, precisamos escavar, como diz Kenneth Hagin em um de seus livros. Se você quer encontrar um tesouro precioso, você não vai ficar só na superfície das montanhas, porque se você ficar apenas na superfície das montanhas, talvez você encontre aqui ou ali uma pepita pequena de uma pedra preciosa, algo com pouco valor. Mas se você quiser encontrar grandes tesouros que vão enriquecer e mudar a sua vida de fato, você precisará contratar uma equipe, uma empresa que vai escavar profundamente nas montanhas. Então eles escavarão na sua maior profundidade, e ali eles encontrarão pedras preciosas, tesouros grandiosos, que vai mudar a vida. Assim é com a palavra de Deus. Se você pega a sua palavra uma vez por semana, a sua Bíblia está cheia de poeira, porque você não tira ela, nem no celular, você não lê, no tablet, e você não tira tempo com a palavra de Deus, você não investe tempo na palavra, então você não vai encontrar algo que vai enriquecer a sua vida, você não vai encontrar um tesouro precioso. Nós precisamos nos voltar à palavra de Deus, nós precisamos escavar profundamente a palavra de Deus, nós precisamos tirar tempo com a palavra de Deus. Isso precisa ser muito importante para nós. Precisamos ter uma vida, irmãos, de devocional com a palavra de Deus. Precisa, não pode ser algo aleatório, que uma vez ou duas na semana você vê quando der, e fica aquela correria do dia a dia, não temos comunhão com Deus e com sua palavra. Precisa ser algo de devocional, precisa ser algo de suma importância, precisa ser algo de que eu não vou sair para este mundo, para a batalha da vida, sem antes tirar um tempo em oração e em meditação com a palavra de Deus. Porque senão nós estamos então andando desapercebidos, e o inimigo ele vai pegar você lá fora
e vai bater você de baixo para cima, de cima para baixo. Porque você não sabe a respeito da palavra, você não tem comunhão com a palavra não se tornou rema no seu espírito, revelação para você. Uma circunstância se levanta, você não sabe nem o que fazer, você não consegue nem levantar a sua voz, porque você não tem palavra. E quando eu falo de palavra, é ter relacionamento com a palavra que gera vida. E aí então, quando a circunstância se levanta, você se levanta com a palavra, porque você está apto, você está manejando bem a palavra da verdade. O inimigo se levantou para te dizer algo, às vezes até mesmo uma voz de engano, e você já consegue detectar naquele momento, porque você está treinado na palavra de Deus. Você já imediatamente discerne pela voz do Espírito e da palavra que tem no seu interior que aquilo é um engano, que aquilo está querendo te afastar de Deus. Às vezes nós somos enganados por coisas sutis, irmãos. Coisas simples muitas vezes. Você pensa que não? Tem gente que... A Viviane estava falando ali atrás, a gente estava conversando ali atrás. Tem gente que realmente não tem nem noção das doutrinas que nós ensinamos, da palavra da fé, né? Qual que é a visão da nossa igreja. Tem gente que não sabe. Então como que uma pessoa dessa vai viver? Vai ser uma presa fácil para o inimigo. Nós estamos falando das séries e da doutrina, né, de trazer o povo para mais perto para o ensino da palavra, e estava falando isso. Então tem gente que não tem noção das coisas. A Bíblia é clara em todos os assuntos que cercam as nossas vidas. A Bíblia tem algo a dizer. Por isso que eu disse que nós devemos perguntar o que a palavra de Deus diz a respeito disso. A palavra fala assim: não vos una a um jugo desigual. Aí alguém vem na verdade, aquela pessoa ela quer uma resposta que se adeque à vontade dela, né? Alguém vem, mas eu posso casar com fulano de tal, namorar com fulano de tal? Ele não é da igreja, né? Não é crente. Sabe, a palavra de Deus já fala a respeito das coisas. A Bíblia fala assim que aquele que nasceu de novo, que recebeu Jesus como Senhor, é filho de Deus. É o que a Bíblia diz, não é? Então casa, você já sabe quem vai ser seu sogro, né? Então, irmãos, nós precisamos nos atentar para a palavra de Deus, porque aqueles que nasceram de Deus são filhos de Deus. Aqueles que receberam a Jesus como Senhor, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, nós não precisamos nos afastar da palavra de Deus. Como também li no livro do irmão Reagan, um homem que disse: eu recebi revelações da palavra, e eu estou aqui, Aí o irmão Reagan pegou e mostrou o livro. Ele conta a história, né? Quem pegou e mostrou a Bíblia para ele: as revelações que eu tenho recebido de Deus estão muito além deste livro. Que tolice é essa, né? Se você escutar alguém dizendo que recebeu uma revelação tão forte de Deus, que vai além deste livro, então sabe que essa pessoa também já está muito além do Espírito Santo e muito além de Deus. Deus nunca vai nos revelar algo fora da sua palavra. Sempre vai estar em harmonia com a palavra dele. A palavra dele foi estabelecida e o nome dele acima de todas as coisas. Toda vez que o Espírito Santo de Deus se mover, toda vez que o Espírito Santo falar com você, estará em harmonia com a sã doutrina da palavra de Cristo. Ele nunca vai falar algo para você fora da palavra dele. A Bíblia diz até mesmo em, acho que Eclesiastes, acho que foi Salomão que deve ter dito: não existe nada novo debaixo do céu. Porque as pessoas sempre estão procurando uma nova revelação. Sempre estão buscando algo de revelação, algo novo para trazer. Mas não existe nada novo debaixo do céu. Mesmo que você receba algo do Espírito Santo, aquilo já existia. Já existia em Deus ou alguma outra pessoa em outro lugar do mundo. Já sabia, porque tudo está na palavra. Mas o Espírito Santo vai nos revelando a palavra, trazendo a revelação da palavra. Sabe? Jesus, ele tinha muita criatividade. Jesus, no seu ministério de mestre, pregador da palavra, ele usava da criatividade que o Espírito Santo trazia. Ele olhava para os lírios dos campos e ele trazia uma verdade espiritual. Ele olhava para aquela figueira e trazia um ensinamento sobre fé. Olhava para os pássaros e falava sobre o Pai Celestial e o cuidado do Pai. Ele sempre trazia as mesmas verdades de formas diferentes. Abordava de forma diferente, mas sempre trazia as mesmas verdades.
Porque a palavra de Deus, a verdade de Deus, é uma verdade estabelecida. Deus não tem uma verdade hoje e uma verdade amanhã. A Bíblia declara no Salmo 119, se eu não me engano, no versículo 89, para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. Esta palavra ela está firmada nos céus para a eternidade à frente e para a eternidade atrás, sempre está estabelecida. Então, é uma verdade fundamental, uma verdade estabelecida. É algo que sempre existiu e que sempre vai existir. Quando foi o princípio? A Bíblia diz assim: no princípio era a palavra. Quando foi o princípio? Deus é o próprio princípio. E a Bíblia declara que Deus sempre existiu. Então a palavra de Deus ela está estabelecida desde sempre. Não é uma verdade hoje e uma verdade amanhã. Não é uma revelação hoje e uma revelação amanhã. Deus ele vai revelar a sua palavra progressivamente às nossas vidas, mas essas verdades já estão nele, já estão em seu espírito, o Espírito de Deus que revela ao nosso espírito. Quando nós lemos em Coríntios, em 1 Coríntios, deixa eu ver aqui. Quando nós lemos em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz assim: as coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu e que nem penetrou no coração humano são as coisas que Deus revelou para aqueles que o amam. E nós viramos cambalhota com esse texto, né? Aleluia, a coisa que o olho não viu, o ouvido não ouviu, rei xere cantarabalaia, para a pregação ficar mais bonita, né? Que é o oculto, é o escondido e o oculto. Mas então no próximo versículo a Bíblia fala assim: mas o Espírito nos revelou. Essa é a versão da Bíblia, mas o Espírito nos revelou. A linguagem da Bíblia fala nos revelou. José fala assim: eu tive um sonho, peço, vou contá-lo. Eu e meu irmão brinca com isso direto. A linguagem bíblica, né? Mas o Espírito nos revelou. Então não é, o olho não viu, o ouvido não ouviu, chega aí, roda e todo mundo fica pensando: o que será que é isso? Mas o versículo 10 diz: mas o Espírito nos revelou. E o Espírito a cada dia tem nos revelado. Porque quando nós nascemos de novo, nós recebemos dentro de nós uma nova natureza. E existe nela uma ferramenta muito poderosa que recebe instruções direto do trono da graça. E nos revela a mente de Deus. Por isso que Paulo fala: então nós temos a mente de Cristo. Oh, aleluia, eu consigo ficar feliz com esta palavra. Eu consigo ficar feliz com as doutrinas de Cristo. Nós precisamos estudar a palavra, irmão, de forma contextualizada. Se você lê o versículo 9 e para ali, você está lendo algo fora do contexto. Para que seja contextualizado, precisa continuar o texto, né? Como que é aquele dito que está escrito aqui? Tem um texto fora do contexto gera um pretexto. Você quer do verbo da vida do rema, você sabe. Então nós no pretexto de arrumarmos uma prova para o nosso argumento humano, nós pegamos versículos isolados, tiramos do contexto e formamos uma doutrina muitas vezes. O apóstolo Bud White fala assim: se eu tirar a Bíblia fora do contexto, irmãos, eu vou provar que Jesus roubou uma jumenta. Ele fala isso. Por quê? Jesus falou para os discípulos: vai lá na rua que se chama tal e pega uma jumenta e traz para mim. Se parar aí nesse versículo, Jesus roubou a jumenta não era dele. Mas se você continuar o texto, aí ele fala: se alguém falar alguma coisa, você fala: o dono pediu. Ele fala: o Senhor, o mestre pediu, o dono de todas as coisas. Entende? Então a Bíblia precisa ser estudada, lida de forma contextualizada. Olha que palavra bonita. Fica bom para pregação, né? Contextualizada. A Bíblia precisa ser estudada de forma contextualizada. Senão você tira tudo do contexto, você prova até que Jesus roubou uma jumenta. E aquele negócio então de abrir a Bíblia assim, o Senhor vai falar comigo agora. Aí você abre aqui, aleluia. Não tem contexto nisso, irmão. Aí lê lá um versículo completamente isolado.
Aí você abre aqui a Bíblia, aí está escrito assim: então Judas foi e enforcou-se. Rapaz, será que o Senhor quer falar comigo? Judas foi e se enforcou. Vou abrir mais um aqui para ver. Se for de Deus mesmo, Deus vai provar agora, né? Aí Judas foi e se enforcou. Não, o Senhor vai falar alguma outra coisa para mudar isso aqui, né? Aí vai lá e pega lá no bom samaritano, que fez uma coisa boa. Aí, agora vai lá tu e faça o mesmo. Eu falei, eita sim. Judas foi e se enforcou no outro, vai lá tu e faça o mesmo. Não é de Deus não. Aí não vai ser de Deus, né? Não foi Deus não que falou não. Entende? A Bíblia não pode ser lida assim. Não pode ser lida de forma fora do contexto. Tem que ser contextualizada. Precisa olhar para a palavra de Deus, o estudo geral da palavra. Quando foi que isso foi dito? Em que circunstância foi dito? Será que a gente tem que usar o véu? Peraí, deixa eu ver. Então só aquela igreja está certa, porque a gente não usa véu, mas está escrito que Paulo falou que tem que usar o véu. Quando que Paulo falou? Em que circunstância? Qual a cultura da época quando Paulo disse isso? Por que ele falou isso? Nós temos que fazer perguntas a nós mesmos para que nós possamos extrair da própria palavra de Deus a resposta. E não tirar versículos do contexto, versículos isolados, para provar aquilo que é conveniente para nós. Se nós agirmos assim, nós não vamos ter sucesso. A palavra não vai nos promover. Temos que juntar tudo, o estudo da palavra de Deus, de forma contextualizada. E assim nós vamos ter crescimento. Tanta coisa para escrever aqui, rapaz, que eu escrevi aqui. Vou ter que escolher aqui. Mas é isso, irmãos. Então, não vale a minha opinião. A minha opinião não vale nada se confrontada com a palavra de Deus. Mas eu fico feliz porque a sua também não vale nada. A minha e a sua. Não vale nada. A palavra de Deus é a palavra final. Não é a minha opinião. Não são os usos e costumes. Não são os preceitos humanos. Jesus falou em João capítulo 6, versículo 63, que a palavra que ele diz é espírito e vida. Esta palavra precisa estar em harmonia com o espírito, e o espírito em harmonia com a palavra, os dois sempre vão andar de mãos dadas, sempre vão andar juntos. O que é mais importante em tudo isso, que você guarde esta palavra no teu coração e pratique. Tire tempo para estudar a palavra, para crescer na palavra, para se fortalecer na palavra. Se você fizer isso, o seu progresso, Paulo falou isso para Timóteo, se você for diligente nessas coisas, o seu progresso a todos será manifesto. Então nós vamos estudar a palavra não para ser melhor que o outro, para saber mais que o outro. Vamos estudar para ensinar, vamos estudar para crescer, para aprender cada vez mais e ficar mais parecidos com Jesus. Se você estudar a palavra de Deus, você não vai ficar soberbo. Você estudar a palavra em harmonia com o Espírito, você não vai ficar soberbo. Você não vai querer ser melhor que ninguém. Ao contrário, se você estuda a palavra em aliança com o Espírito, você vai ficar cada dia mais parecido com Cristo. Você vai ficar mais amoroso, mais bonito, mais feliz, mais próspero. Acredita que até bonito você fica? Jesus carregou a nossa feiura na cruz. Quando ele levou a nossa doença, a nossa enfermidade, a desgraça, a pobreza, levou a feiura também. Tem alguns irmãos que não estão recebendo. Tem alguns aí que não estão andando em fé. Mas se você crer, você pode ser transformado também, irmão. Fala assim: Jesus carregou a minha feiura, para que nele eu fosse feito a belezura de Deus. Aleluia. É muito bom. Aí para fechar aqui, agora eu vou contar uma piadinha para vocês aqui. Tinha um camarada, né, que tinha estudado muitos anos de teologia. E ele era aquele camarada, né, sabe, tradicionalzão, todo, né, aleluia. E toda vez que ele ia começar a pregar, ele boa noite, paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus diz amém.
E aí quero enfatizar aqui esta noite que eu tenho 4 anos de teologia, sou doutor em divindades, formado no xiribim, lá e tal, e aí ele começou a pregar, né? Ele colocou a bola dele lá em cima, e aí ele começou a pregar. E aí ele era aquele cara que não aceitava errar, sabe? Ele era que nem o professor Girafales falou uma vez: eu só me enganei uma vez, quando pensei estar enganado. O Girafales falou isso uma vez, né? O pregador era mais ou menos nesse naipe. E ele era o cara que não errava, né? Aí ele então, Jesus estava ali passando naquela estrada poeirenta de Jerusalém, ou na Galileia, e a multidão afluía, muita gente estava ali apertando Jesus por todos os lados, mas tinha um homem que queria ver Jesus. E este homem falou: eu vou subir naquela árvore para ver Jesus. E aquele homem chamado Ananias, ele falou: eu vou subir naquela árvore para ver Jesus. Só que você sabe que o nome do cara era Zaqueu, né? Mas até então ele estava ali no fogo, né? Naquele calor. Então Ananias subiu naquela árvore para ver Jesus. E ele, quando estava pregando e falando que Ananias subiu na árvore, ele olhou para a cara dos irmãos e estava assim, igual vocês. Sabe quando a vaca olha para a cerca nova assim? Estava todo mundo com a cara estranha. Ué, Ananias? Ananias, Zaqueu? Aí ele viu que o rosto das pessoas estava estranho. Mas Ananias estava ali para ver o mestre. E aí a ficha caiu. Ele disse: rapaz do céu, não é Ananias, é Zaqueu. Mas eu sou o cara da teologia, não posso dar um fora desse, não posso errar desse jeito. Não, rapaz, agora o que eu faço? E ele estava ali pregando e matutando ali, que ele não queria falar que errou, né? Ele era o cara da teologia, o cara que fez isso e aquilo outro. Ananias estava ali, e Jesus veio e se aproximou de Ananias naquela árvore. E quando Jesus olhou para Ananias, ele disse: Ananias, desce daí, que aí é o lugar de Zaqueu, rapaz. Ele se saiu muito bem, né? Fica de pé comigo aqui essa noite. Tinha aqui mais umas 2 páginas aqui, mas vai ficar para a próxima. Aleluia. Existe uma parábola que Jesus contou, chamada a parábola do semeador. E esta parábola diz que o semeador saiu a semear e foi lançando ali a sua semente. E ela encontrou alguns tipos de terra. Uma terra boa e fértil era aquela que entendeu a palavra e recebeu. Então aquela semente frutificou e deu os seus frutos. Existiam outras terras que eram terras de pedregulhos, espinhos, abrolhos. Eram pessoas que não entendiam a palavra ou que estavam prestando atenção nos problemas da vida, nas riquezas, e não conseguiam receber no coração a palavra, guardar no coração. Todos vocês entenderam essa palavra que foi pregada aqui esta noite? Então, como na parábola do semeador, Jesus disse que quando aquele homem entende a palavra que foi pregada, então é aquela semente que foi lançada numa boa terra. Eu declaro então que o seu coração hoje à noite aqui é uma terra boa, uma terra onde foi lançada uma palavra, uma semente de fé, e que vai frutificar, germinar e dar os seus frutos. Pai, o teu povo ouviu a tua palavra aqui esta noite, e baseado no que eles disseram, eles compreenderam o ensino da palavra, Pai. Então eu quero agora declarar sobre a vida deles, Pai, um crescimento abundante. Eles vão crescer, vão produzir e dar muitos frutos, a 30, 60 e a 100 por um, Pai. Eles vão ser promovidos por esta palavra. Eles receberam, Pai, o meu ministério aqui esta noite, como ministro do teu evangelho. Receberam em honra, então eles vão receber este galardão. Eles prosperarão, eles crescerão, eles amadurecerão, crescendo cada vez mais para a maturidade espiritual, e sendo transformados, Pai, dia a dia, à imagem de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão. Em nome de Jesus, você é um favorecido, você nasceu para dar certo. Amém. Pode sentar. Aleluia.
Então, vamos finalizar aqui, né? É isso? Uma vez, sejam abençoados na prática desta palavra e agora vão e não pequem mais. Aleluia. Beijo no coração de vocês.